E o mês de maio nós vamos falar muito sobre fé. Porque existe fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que todo mundo abre a boca para dizer, eu tenho fé. Mas na hora do aperto, ele desiste. Essa é a fé natural. É a fé que nós acostumamos a falar que temos. É a fé que foi nos ensinado. Olha, tenha fé. Mas eu quero falar para você de uma fé, que é a fé que se move de forma espiritual, no sobrenatural. É a fé que não olha para as circunstâncias, é a fé que não olha para o resultado, é a fé que é baseada no que está escrito e não naquilo que nós estamos vendo. Essa é a fé diferente, é uma fé diferenciada. E este mês de maio, nós vamos emitir decretos de fé. Mas não são decretos criados do além, não. São decretos fundamentados na palavra. Não são decretos segundo vontade humana, mas são decretos segundo vontade de Deus. É isso que nós vamos viver no mês de maio. Nós vamos estar liberando decretos de fé em todas as áreas de nossas vidas. O tema da nossa mensagem hoje, do nosso culto, desenvolvendo fé de decretos. Repita comigo assim: eu preciso desenvolver uma fé de decretos. Quando você decreta algo, você não retrocede. Quando você fala algo acerca de uma coisa, você mantenha-se firme. Porque uma fé de decretos desenvolvida na palavra de Deus, nas Escrituras, não pode retroceder. Porque o que Deus disse, está dito. O que Deus falou, está falado. E se eu estou decretando sobre aquilo que está escrito, não há possibilidade nenhuma de retroceder. Então, este mês de maio, nós vamos estar só todas as manhãs emitindo fé de decretos, decretando e decretando. Pois está escrito, pois está escrito, pois está escrito. Isso é uma fé sobrenatural que alcança o extraordinário. Então, entenda uma coisa: fé para emitir decretos, liberando o sobrenatural sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre a minha casa, sobre a minha família, no nome de Jesus. Eu preciso desenvolver essa fé. O que é fé de decretos, apóstolo? É a fé que declara antes de ver. Diga, uma fé que declara antes de ver. Mas eu já ouvi. O povo de Deus, eles não andam por aquilo que vê, mas por aquilo que eles ouvem. Eu ouvi, por isso eu posso dizer. E por isso eu posso decretar. Então, o povo de Deus, ele não anda segundo o que vê, mas segundo o que ouve. Você vai decretar por fé, não aquilo que está vendo, mas aquilo que está ouvindo. Quando nós entendermos esta chave, nós vamos parar de reclamar, de choramingar. Porque aquilo que eu ouvi é aquilo que eu falei. Aquilo que eu ouvi é aquilo que eu imaginei. Isso que eu estou ouvindo da parte de Deus, eu já tenho a certeza. Por isso eu falo, por isso eu decreto, por isso eu creio.
já existe, está pronto, já está consolidado, porque quem falou aos meus ouvidos foi Deus. Amém ou não? A fé que se posiciona com autoridade espiritual, diga, fé de decretos, é fé de posicionamento. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo, e por estar ouvindo e crendo, eu já me posiciono, me preparo para viver aquilo que eu falei. Isso é uma fé sobrenatural. Então entenda uma coisa, diga comigo assim, ó, não é mágica, é convicção no que Deus já prometeu. Isso é uma fé de decreto. Não é se vai acontecer, não. Eu já me posicionei, não é mágica. Deus já prometeu, o que Deus já prometeu, eu posso decretar. Deus já falou, Deus já disse, Deus já liberou. Depois que eu recebo a palavra, depois que eu estou ouvindo a palavra, eu já tenho que me movimentar e andar segundo aquilo que Deus já falou, mesmo que os meus olhos ainda não contemplem aquilo. Isso é fé de decretos. Romanos capítulo 4, versículo 17. E aqui nós vamos começar agora a sair um pouco da introdução. Romanos 4, 17. A Bíblia Sagrada vai dizer, como está escrito, para aqui. Tudo o que nós decretarmos vai ser como está escrito. Nós vamos nos alimentar muito de um texto bíblico hoje. Preste atenção. O texto começa a dizer como está escrito. Olha para o teu irmão e fala assim, se está escrito, se prepara, se move em direção do que está escrito, porque vai acontecer. Como está escrito, eu o constituí de quê? Pai de muitas. Ponto, para aqui. Abraão ouviu, não viu. Primeiro ele ouviu. E esse é um problema grave na igreja. Eles estão ouvindo, mas não estão se movendo em decretos de fé naquilo que está ouvindo. Primeiro o texto diz como está escrito. Quem foi que escreveu? Foi o pastor? Quem foi que escreveu? Foi Deus, pois a palavra é o próprio Filho. Deus escreveu. E Deus escreveu. Diga, Deus escreveu. E leu aos ouvidos de Abraão. Quem está lendo o que escreveu para você é o próprio Deus, através do Espírito Santo. É Deus que está revelando o que Ele escreveu ao teu respeito. É Deus que está dizendo que você vai bem no campo, você vai ser bem sucedido na cidade. É Deus que está escrevendo que você e a sua família serão benditos. É Deus que está escrevendo que você vai possuir as riquezas da terra. É Deus que está escrevendo e anunciando aos seus ouvidos que você e a tua casa será protegido. Só que você precisa entender que aquilo que Deus escreveu e está anunciando ao seu ouvido requer de você uma atitude, uma ação. O problema é que nós estamos ouvindo o que Deus escreveu, mas nós não agimos. A Bíblia está dizendo, diante disso, Abraão
creu em quem? Em quem ele creu? Em Deus. Como é que eu demonstro que eu creio no que Deus escreveu e falou ao meu respeito? Eu preciso me levantar e agir. Abraão, sai daí da sua terra, do meio da parentela, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu te farei pai de uma grande nação. Imediatamente, o Deus que escreveu e que anunciou a Abraão, falou com Abraão, e Abraão se levantou. Olha para o teu irmão e fala assim: até quando você vai ter uma fé morta, que não acontece nada na sua vida? Até quando? Ele se levantou e foi como Deus anunciou. Mas ele estava vendo alguma coisa? Não. Ele ouviu uma única palavra ao seu respeito e teve atitude e mudou a sua vida, mudou a sua história. Este aqui é o Deus Todo-Poderoso. Ele creu, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como? Repita comigo assim, ó: a terra não existia diante dos olhos de Abraão. O filho Isaque não existia, era impossível, por conta da idade de Sara e de Abraão. Este é o Deus que chama a existência. Ele vai chamar a existência coisas que não existem, como se existissem. Você crê nisso? Quantos de nós, quando chegamos nesta cidade, e eu me incluo nisso, eu não tinha absolutamente nada, mas eu tinha uma palavra. Quantos de nós estavam em determinado momento em nossas vidas que nós não sabíamos mais o que ia fazer da vida, porque tudo, absolutamente tudo, estava indo de mal a pior, mas um dia Deus escreveu algo ao teu respeito e leu e anunciou aos seus ouvidos, e a partir daquele dia a sua vida mudou. Porque você tomou uma atitude, você agarrou aquela palavra, e você começou a se mover, você começou a agir em direção daquilo que Deus havia anunciado, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem compreender, mas uma fé que gerou dentro do teu coração. Se Deus falou, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Isso é uma fé de decretos. Nós vamos no mês de maio liberar esta fé. Vai acontecer. Deus vai trazer aquilo que não existe. Deus vai criar aquilo que não existe. Deus vai trazer possibilidades que não existem, porque nós declaramos com fé. É essa fé que nós vamos viver. Uma fé que vê o invisível. Não se move pelas circunstâncias, mas pela promessa. Repita comigo: uma fé que vê o invisível, não se move pelas circunstâncias, mas sim pela promessa. Você não está vendo, mas dentro de você tem uma fé.
Você olha para a situação e fala: desta terra não tem como produzir mais nada, mas dentro de você tem uma palavra que ecoa, que o Eterno liberou sobre você. É nesta terra, Isaac, que você vai plantar e vai colher 100 por 1. Os moradores de Gerar olhavam para a terra e só havia sequidão, terra infrutífera. Quando Isaac, o filho da promessa, deseja voltar para o Egito, Deus aparece no meio do caminho e fala: não desça para o Egito, plante na terra. Qual era a circunstância da terra? Seca e improdutiva. Qual era a circunstância daquela cidade? Falência. Todo mundo plantava e não colhia nada, todo mundo passando necessidade, não havia chuva naquele lugar, era uma fome terrível, era um lugar terrível, não acontecia nada. Quando Isaac está saindo da terra, Deus fala: volta para trás. Olha para o teu irmão e fala: Deus está mandando você voltar para o lugar, para o posicionamento que a palavra dele outrora já havia falado para você. Imagina a cara do Isaac. Pastora Cleidiane, pastor Aparecido, imagina a cara do Isaac. Levantou acampamento, mandou os servos, os criados: vamos tirar tudo e vamos embora para o Egito. No meio do caminho, à porta da cidade, Deus aparece e fala: volta para trás. Assim algumas pessoas. Só que Isaac obedeceu. Tem algumas pessoas que não obedecem. Sabe o que acontece? Volta para trás: mas Senhor, eu já levantei acampamento. Volta para trás: mas Senhor, eu já falei para tirar as barracas. Volta para trás: mas Senhor, volta para trás, porque nessa terra você vai plantar e vai colher 100 por 1. Diga: Isaac tinha uma palavra, mas as circunstâncias mostravam para Isaac que era loucura voltar para trás. As circunstâncias de momento mostrava para Isaac que era uma loucura, era uma maluquice voltar para trás. Mas Isaac voltou para trás, porque Isaac tinha uma palavra. E essa palavra virou uma fé de decreto. Sabe quando a palavra vira fé de decreto na sua vida? Quando você olha para o impossível e continua semeando. Quando você olha para o impossível e continua sendo fiel a Deus. Quando você olha para as circunstâncias e não arreda o pé. Quando você olha para a terra ao qual ninguém está sendo abençoado naquele lugar, mas você tem uma palavra: eu sou contigo, lança a sua semente, porque você vai colher. Essa é a fé que a igreja precisa voltar a ter. A fé da palavra. A fé da palavra que você está ouvindo. Abraão teve fé na palavra e não naquilo que via. Isaac teve fé na palavra e não naquilo que ele enxergava. Entenda isso. Nós precisamos acreditar na palavra, ter fé na palavra de Deus. Diga: fé no que eu estou ouvindo, não no que eu estou vendo. Fé no que eu estou ouvindo, não no que eu estou vendo. Porque os meus olhos podem me enganar. Os meus olhos podem me enganar, mas a palavra de Deus jamais me engana. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Fé é o canal pela qual recebemos tudo que Deus prometeu. Eu preciso crer na palavra. Eu preciso acreditar que Deus está falando comigo, ter convicção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o que ele diz. Vamos ler, igreja. 1, 2, 3. Você vive por fé. E fé não é aquilo que se vê, fé é aquilo que se ouve.
Por isso vivemos por fé, não por vista. Eu preciso pegar aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus, crer. Os seus olhos têm que ser a palavra. O que a palavra está dizendo sobre isso? Você está no meio de um problema. Diga, problema. Diga, eu estou no meio de um caos. Eu estou no meio de uma falência. Eu estou no meio de um desastre. Eu vou ver o que Deus está falando comigo. Eu estou atravessando o pior momento da minha vida, a pior fase financeira da minha vida. Eu vou ver o que Deus está falando comigo. A Bíblia diz: de nada terei falta, mas os meus olhos vê falta, mas os meus ouvidos escuta, de nada terei falta. Você quer acreditar com o que você vê, ou você quer acreditar com aquilo que você ouve? O que você quer? Você quer viver uma vida com Deus segundo aquilo que as suas vistas enxergam, ou você quer ter uma vida com Deus segundo aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo? O que você quer? Os seus olhos vão ver caos, os seus ouvidos vão ouvir que ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus é possível. Como é que você quer viver uma vida cristã? Como é que você quer ter um mês de maio? Como será o seu mês de maio? Você vai ser conduzido por aquilo que vê ou por aquilo que ouve? A palavra de Deus está liberando códigos. A palavra de Deus está liberando promessas. A palavra de Deus está garantindo para nós vitória. Mas os seus olhos não estão vendo, mas os seus ouvidos estão escutando as boas novas do reino dos céus. Entenda. Preste atenção que aquilo que se move por aquilo que se vê gera angústia. Quando você começa a pautar a tua vida só pelo resultado que você enxerga humanamente, gera muitas tribulações. Mas quando você começa a ouvir a palavra de Deus e dizer: eu creio naquilo que o meu Deus falou ao meu respeito, você não vai se perturbar mais, porque aquilo que Ele falou, a Bíblia diz que as palavras de Deus é vida. Amém? A palavra de Deus é remédio. A fé nos faz andar em níveis superiores ou sobrenaturais. O que é isso, apóstolo? Enquanto todo mundo está desesperado, você está no mesmo ambiente ao qual eles estão, mas você tem algo que eles não têm. Você tem uma palavra. A palavra vai se mover ao seu favor. Fé é obediência à palavra. Diga: eu preciso obedecer a palavra. Diga: fé é obedecer a palavra. Fé não é sentimento. Olha para o teu irmão aí e fala: fé não é sentimento. Porque tem gente que confunde as coisas. Fé não é sentimento, é ação. Porque o meu sentimento, ele pode me trair. Quando Abraão teve sentimento, ele disse para Deus: Senhor, eu não tenho rodeiro, o que eu tenho é só o Damasceno. O Senhor chama ele para fora. Não deixe o sentimento, as suas emoções pautar a tua vida. Olhe para o céu, Abraão. Olha as estrelas. Vê se você pode contar. Esses serão seus descendentes. Você está pedindo um filho, e eu estou te dando uma nação, Abraão. Entenda. Às vezes a gente tem sentimentos e a gente acha que é fé. Fé não é sentimentos.
Fé é obediência no que está escrito. Diga, fé é obediência no que está escrito. Por quê? Porque se você gerar desejos daquilo que Deus não falou, Deus não é responsável em cumprir. Se você gerar desejos daquilo que não está escrito, é algo seu, pessoal. Agora, se você lançar decretos em cima daquilo que o Senhor falou ao seu respeito, aí é com Deus, não é com você. Estão entendendo isso? Então entenda que até para gerar fé, eu preciso ter fé no que está escrito. É no que está escrito. Pois o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, igreja? Está entendendo isso? Abra a tua Bíblia, Isaías 51, verso 11. Isaías 51, versículo 11. Perdão, 55, 11. Vamos ler junto para memorizar e guardar no coração. No 3. O que vai acontecer com a palavra de Deus que sai da boca dele? Ela vai e não volta, mas ela vai cumprir aquilo que ele determinou, sim ou não? Então você precisa conhecer a palavra. Você vai parar de ficar pedindo coisas insanas, coisas bobas, que Deus não prometeu. Você vai parar de loucura. Você vai parar de perturbação. Você vai deixar de ser perturbado, perturbada. Porque agora você vai pegar a palavra. Diga, pegar a palavra. E emitir decretos do que já está escrito. Está escrito. É Ele que está dizendo. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Começamos o culto dizendo, está escrito. Abraão creu no que está escrito. Abraão creu no que Deus falou. Isaac creu no que Deus falou. Olha o que está aí escrito: ela não voltará para mim. Diga, mês de maio. As palavras emitidas com fé, decretos, vai acontecer, porque a palavra não é minha, é de Deus. Diga, a palavra, ela vai atingir o alvo para o qual eu estou decretando, em nome de Jesus. Quantos creem, diga glória a Deus. Ela vai alcançar. A palavra é viva, poderosa e imutável. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Quem muda somos nós. Olha para o teu irmão e fala: quem muda é você. Você muda o seu ânimo. Você muda o teu humor. Você muda a tua fé. A palavra não. A palavra continua a mesma. Você não vê pessoas? Um dia ela está bem, outro dia está lá. Um dia está falando assim: eu vou voar com asas. Outro dia está igual galinha. Tem asa, mas não voa. Estão entendendo? Um dia está se sentindo a águia. O Senhor diz que nós vamos voar alto como águia. A pessoa sai daqui voando alto como águia. Na terça-feira está igual galinha, pulando ali, pertinho, não consegue voar. Tem asa, mas não voa. Sabe o que é isso? É porque tem uma fé emocional, uma fé mimada. Porque Deus não fez, porque não acontece o que eu quero.
fé mimada, fé emocional. Uma fé que emite decreto é a fé que não arreda o pé enquanto aquilo que decretou não aconteça. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus em Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entenda isso. Não é uma fé emocional. Diga, um plantio demora tempo, períodos de cuidado da terra, de plantar semente, de regar semente, de cuidar da lavoura, para chegar o grande dia da colheita. Hein? Presta atenção aqui, ó. Não cochila não. Isaac, volta lá, planta. Você imagina os escarnecedores, os invejosos, os que têm fé emocional? Ninguém está plantando, você vai plantar, você vai perder a semente. Imagina os vizinhos. Imagina os habitantes da terra. Você é doido, Isaac? Você vai plantar? Às vezes dentro da nossa própria casa tem gente assim, pessimista, que tem fé emocional. Quando você se levanta, ele tenta te derrubar. Você fala, nós vamos conseguir, nós vamos viajar, nós vamos comprar, nós vamos possuir, nós vamos arrebentar. Aí o outro, será? Porque está difícil, ninguém está conseguindo nesse ramo. Se Deus te falou, não dê ouvidos a quem guarda uma fé emocional no coração. Entenda, o Isaac, porque naquele tempo não tinha máquinas, né? O plantio era feito manualmente. Imagina Isaac e todos os servos cavando a terra. Quem aqui já cavou terra seca? Hã? Você está lá cavando? Seco. Seco. Aí o Isaac e os servos começam a plantar. E o povo fala assim, vocês são loucos. Isaac tinha uma palavra. Essas pessoas que têm fé emocional, elas vão tentar fazer com que você deixe de obedecer a palavra dita ao teu respeito. Entenda isso. Aí, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim. Aí você vai pegar a semente. Repita, semente. Diga, terra seca. Semente. Diga, eu estou plantando, crendo, gerando expectativa, não na terra, não na semente, mas na palavra. Porque fé é gerar expectativa na palavra. Fé não é gerar expectativa naquilo que eu estou vendo. Porque se eu tirar os olhos da palavra, se eu parar de ver a palavra, eu paro de plantar. A expectativa tua tem que estar na palavra. Porque você pode receber uma palavra hoje e sair daqui como águia, mas amanhã você pode estar se comportando como uma galinha que não voa. Por isso está escrito, meu justo vive da fé. Abraão está vivendo da fé. Isaac na fé. Entenda o que é isso, é crer em uma palavra imutável. Diga, a palavra não muda. Quem muda é você. Hoje você está aqui, eu quero, amanhã não sei. Porque eu vou, amanhã não sei. Sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas chegam até a gente e falam assim, não, porque eu orei, Deus falou comigo. Daqui uma semana, duas, um mês, aquela pessoa já mudou.
Então que Deus está falando com você? Porque o Deus que fala comigo, Ele não muda de opinião amanhã. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Amém? Esse é o Deus imutável. A palavra de Deus não muda. Quem tem fé de verdade, decreta com autoridade. Diga: fé verdadeira emite decretos verdadeiros e eficazes. Entende? O problema não é a palavra, o problema somos nós. Diga: Deus está firme naquilo que Ele falou. E você está firme naquilo que você ouviu? Eu vou repetir: Deus está firme no que Ele falou. E você está firme no que você ouviu? Esse é o problema. Porque se eu estou firme naquilo que Deus falou a meu respeito, eu não vou mudar, gente. Eu vou sentar não, eu vou agir. Eu vou esperar não, eu vou fazer. Eu vou preparar o terreno. Eu vou lançar a semente. Eu quero ler um texto com você aqui, que quando eu estava me preparando para ser obreiro da igreja, eu ouvia o pastor pregar isso todos os cultos. E hoje o Espírito do Senhor fez com que eu lembrasse disso. A Bíblia diz, em Jó 22, 28, na tradução ARC, porque era a tradução que o pastor pregava. E eu quero ler exatamente da forma que ele anunciava. A Bíblia diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á, e a luz brilhará em teus. Quem que vai determinar? Você. E quem que vai acender a luz para fazer acontecer o que você determinou? Deus. Preste atenção nesse texto. Ele é claro: determinando tu algum negócio. Deus falou com Isaac. Ele foi lá e determinou: vou plantar aqui. A luz brilhou. Deus falou com Abraão: sai, ele saiu. A luz brilhou. Você tem que começar a ter palavra. Eu falei, eu vou cumprir. Nem que me custe tudo. Mas se eu falei segundo a palavra de Deus, eu vou cumprir. Porque se eu pegar firme, a luz vai brilhar no meu caminho. O problema é que nós não cumprimos o que declaramos com as nossas próprias bocas. A gente para. Não, porque esse ano vai ser diferente. Não, porque esse mês eu vou pegar firme. Não, eu vou me organizar. Eu vou organizar meu tempo. Eu não vou faltar o culto. Não, agora eu vou. Agora vai dar certo. Não, eu vou voltar a ser quem eu era em Cristo. Eu vou voltar a ter aquela fé. Eu vou voltar a ter aquele fogo. Daqui a pouco acontece alguma coisa já. Já para de novo. Daqui a pouco acontece alguma contrariedade, a pessoa já para de novo. Daqui a pouco começa a acontecer certas situações que o diabo prepara para ofuscar nossa fé e a pessoa desiste. Diga: fé de decreto requer de mim palavra, permanecer, ser firme. Você falou, honra o que você falou. Se você falou, cumpre o que você falou. Faça exatamente aquilo que Deus induziu você a fazer, vai dar certo. Sem mudança, irmão. Uma hora está espiritual, uma hora está louco. Uma hora está orando e dizendo: fica firme aí, irmão, Deus vai te levantar. Outra hora está pedindo para morrer. Meu irmão, vai dar certo.
Todos os dias eu libero palavras sobre a vida desse menino, e eu falo, nós vamos arrebentar, nós vamos vencer, fica firme, faz isso, mas tem que ser fiel, tem que ser honesto com Deus, você vai arrebentar. Oxe, aí daqui a pouco ele me vê eu lá, pelos cantos, querendo morrer? Que fé emocional é essa? Determinando tu algum negócio, você te afirme, e a luz brilhará no teu caminho. Porque falar que ter fé, mas não é firme no que fala. Se você não é firme naquilo que você declara, que você ouviu de Deus, como é que o céu vai responder? Jesus falou para eles assim, ó, crê no que eu estou falando, crê em mim. Foi isso que Jesus falou? Quando Jesus é levado aos céus, quando Jesus morre, os 2 discípulos de Emaús estavam indo para Emaús, sim ou não? Saindo do lugar onde Jesus falou para ficar? Você precisa ser firme, ter convicção. Tenha convicção. Autoridade e fé andam juntas. Você tem que ter convicção. Querido, sabe qual é o problema de gente que tem fé emocional? Ele culpa todo mundo do problema dele. Ele culpa Deus, ele culpa a igreja, ele culpa o pastor, ele culpa o obreiro, ele culpa o marido, ele culpa a esposa, ele culpa os filhos, ele culpa todo mundo do problema dele. Fé emocional. E a pessoa que carrega a fé emocional se torna insuportável. Sabe por quê? E quem tem fé emocional, ninguém acredita nele mais, porque uma hora ele está pregando, falando, gritando, anunciando, outra hora ele está falando, vai acontecer, daqui a pouco está morrendo. A pessoa vai dizer, você não é aquele que ontem estava falando de Jesus? Quem está me entendendo? Você está vendo que o problema não é o ambiente, não é o lugar, não é as pessoas. O problema é você que tem uma fé emocional. Você não é firme quando você determina algo. Você não está firme naquilo que você está ouvindo. Seja firme no que você está ouvindo. Creia de todo o teu coração. Diga, eu vou determinar para o mês de maio. E você firme. Não tem 2 palavras, é uma só. É uma só palavra. Decretar não é exigir de Deus, mas alinhar-se com o que já foi liberado. Diga, eu não estou exigindo nada. Eu só estou alinhado naquilo que Deus já prometeu e liberou. Eu não estou colocando Deus contra a parede, não. Eu só estou agindo segundo aquilo que Deus já havia falado ao meu respeito. Marcos capítulo 11, versículo 23, um texto muito conhecido de vocês. Olha o que a Bíblia diz. Em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não, o que a igreja? Duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim Agora, quando é que eu decreto e declaro algo por fé, é porque em algum momento eu criei. Amém ou não? Mas não adianta ter fé para falar e não ter fé para esperar acontecer. Diga, eu tenho fé para falar e tenho fé para permanecer até que os meus olhos veja, contempla um monte saindo de um lugar para o outro. Porque quem tem fé emocional tem fé só para falar, mas para esperar acontecer não tem. E só vai acontecer quando eu permanecer. Tenho fé para permanecer. Eu tenho fé para obedecer. A Bíblia diz, se não duvidar. Diga, se não duvidar. O problema é o que eu estava dizendo.
Um dia é águia, outro dia não. A pessoa sai, eu posso voar. E aí daqui a pouco, não voa mais. Eu preciso crer, eu não posso duvidar no meu coração. Mas eu preciso crer na palavra que já foi liberada. Tem um texto hoje, que você já ouviu muito, e que você vai entender como nunca hoje. E é bem conhecido. Muito conhecido. E que vai fazer toda a diferença naquilo que nós estamos ensinando aqui. Vamos lá? Romanos 10:17. Preste atenção para nós aprendermos juntos. O que está escrito? Consequentemente, repita comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Presta atenção. Presta atenção. Diga: a fé vem pelo ouvir. Agora, eu não posso só ter fé para falar e não ter fé para esperar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Agora, aonde eu tenho que gerar fé? Na palavra. Aonde vai sair os meus decretos? Naquilo que eu estou ouvindo. Quem aqui já sofreu por algo que Deus não prometeu? Difícil a pergunta, né? Porque tem gente que vive sonhos que Deus não prometeu para ele. Agora a pergunta é: aonde você ouviu? Não tem uma brincadeira que o povo gosta de falar aí fora? Qual foi essa engana que te enganou? Não tem esse ditado popular? Sim ou não? Por quê? Porque se Deus não falou, por que você gerou? Está assim de gente querendo ser o que não é, o que Deus não chamou para ser. Está assim de gente querendo fazer o que Deus não mandou para fazer, ignorando aquilo que Deus falou para fazer. Como é que eu vou desenvolver uma fé de decretos? Eu vou desenvolver uma fé de decretos ouvindo aquilo que Deus está falando. Por isso está escrito: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu preciso gerar fé no que Deus falou, não no que eu quero ouvir. Tem um monte de gente aí, ó, gerando fé naquilo que quer ouvir, gerando fé naquilo que Ele mesmo criou. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É fé de decretos. O que eu vou passar a decretar a partir de agora? Eu vou decretar aquilo que eu ouvi, porque somente aquilo que eu ouvi da parte de Deus, Deus se compromete a fazer. Não é o que você quer, é o que está escrito. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra de Deus é que vai me fazer decretar. Diga: eu vou decretar o que eu estou ouvindo. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai pegar a Bíblia todos os dias, todas as manhãs no mês de maio, e vai falar: fala comigo, porque eu preciso achar os decretos para esse mês aqui. Eu preciso achar os decretos aqui, ó. Senhor, o que o Senhor quer para mim esse mês de maio? Você vai achar os decretos. Abre a Bíblia e a Bíblia vai falar com você. E você vai decretar segundo aquilo que a palavra está falando. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E a palavra, Deus vai honrá-la. Quando você tem uma fé do ouvir e do ouvir da palavra, você vive o que você está ouvindo, você decreta o que você está ouvindo. É isso que nós precisamos entender aqui, amada igreja. Decretos de fé alinhados com o que está escrito. Diga: decretos de fé alinhados, ajustados no que está escrito, não nas minhas invenções malucas, não nas minhas loucuras. Esse é um problema sério. Tem muita gente vivendo das invenções malucas da mente. Tem gente falando que Deus falou e Deus nem falou. Cuidado, irmãos, que esse negócio, olha, Deus mandou falar, eis que Deus falou. Cuidado. Cuidado.
Porque você pode gerar um sonho na sua vida que nunca vai acontecer. Tem gente que está sofrendo até hoje, porque um dia lá atrás, algum maluco declarou algo que Deus não falou. E a pessoa está gerando no coração. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 10 anos, passa 20 anos. E aquela pessoa está sofrendo, desanimando na fé. Porque na verdade, ela não está vivendo os decretos daquilo que está escrito. Decretos que estão escritos vão acontecer na sua vida. Quantos creem, diga amém. Você tem poder quando você decreta aquilo que está escrito. Quando você começa a falar do que está escrito, a tua vida muda. Quando você começa a agir de forma conforme aquilo que está escrito, a sua vida é transformada. Agora, quando você vive segundo as suas invenções da fé emocional, você sofre. Mas quando você vive decretos daquilo que você está ouvindo ao seu respeito, segundo a Bíblia, você reina. Porque Deus é fiel, diga Deus é fiel. Quem tem fé, decreta com ousadia. Mas eu estou falando de fé que eu estou ouvindo. O ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você tem fé com ousadia quando você está decretando o que você ouviu. Quando você decreta o que você está ouvindo, você tem ousadia, você tem poder. Amém? Você tem poder na palavra. Você tem fé o suficiente para abrir a boca e anunciar. Porque está escrito. Diga, está escrito. Diga Deuteronômio capítulo 28. Está escrito que eu sou uma bênção, que eu sou abençoado, que a minha casa é abençoada, que os meus celeiros são fartos. Está escrito. Você vai viver esta fé que está escrito. Quem anda com Deus conhece os seus planos e fala segundo o Espírito dele. Se você está andando com Deus, você conhece os planos e você vai falar os planos de Deus. Você vai estar alinhado. Eu quero ler um texto com você para nós orarmos, que está em Jeremias capítulo 1, versículo de número 9. Está escrito, Jeremias 1, 9. O Senhor, o que o Senhor fez? Estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: agora põe o quê? As minhas palavras. Eu profetizo esse texto sobre você hoje. Diga assim: as palavras do Senhor estão na minha boca. Diga boca. Esse mês de maio você só vai falar alinhada com a palavra de Deus. Está pegando aí? Então aqui eu digo para você agora com ousadia: assim diz o Senhor, que Ele tocou na sua boca e disse: agora ponho a sua palavra nas minhas. Diga, a minha boca vai andar decretando palavras proféticas de decreto de sucesso na minha vida. Versículo de número 10. Veja, eu hoje dou a você o quê? Quem está pegando? Sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, para arruinar, o derrubar e para edificar e plantar. Presta atenção. A palavra de Deus está dando para você o quê? Autoridade. Diga assim, ó: eu vou derrubar o que está atrapalhando. Eu vou arrancar o que está me destruindo. Diga com fé: eu vou derrubar. Diga: eu vou arrancar. Eu vou despedaçar. Eu vou arruinar tudo que me impede de plantar e colher.
Você tem o poder, você tem a autoridade. Isso é fé que emite decretos. Diga o mês de maio. Amizade podres, insignificantes, vou arrancar. Ah, mas eu tenho dó. Ele não tem ninguém, ele é sozinho aqui, é sozinho porque é ruim. Só você que está lá fazendo vela para ele. Ah, é porque eu tenho dó, ela não tem ninguém aqui, não tem ninguém porque é ruim. Está entendendo ou não? Estou liberando palavra aqui sobre você hoje. O que não presta, vou arrancar. O que é infrutífero, vou tirar, vou derrubar. Conversas fiadas, vou tirar. Diga, os meus ouvidos estão alinhados, preparados para ouvir a palavra do meu Deus. Aí você fica lá, emprestando ouvido para esses. Só Jesus, hein, irmão? Tem um babado para te falar, não quero saber. Não, eu preciso falar para você, não quero saber. Você tem Bíblia para falar para mim? Não, então não tem conversa. Não, porque eu fiquei sabendo lá do irmão, não quero saber da vida de ninguém, meu irmão. Eu só quero saber do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem alguma coisa para me anunciar acerca dele? Não, então não quero saber de nada. Pois a palavra do Senhor está introduzida na sua boca, para você emitir decretos. E este mês de maio, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. Diga nação, reinos.